Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e nós estamos no mês de abril, mês da conscientização sobre o autismo e para falar sobre ele, eu estou recebendo aqui a psicóloga Rafaela Taveira. Tudo bom, Rafaela? Oi, tudo bem? É uma honra estar aqui. Um prazer te receber aqui para bater um bate-papo sobre um assunto tão importante, né? E para começar, você poderia me explicar o que é o autismo e como ele se manifesta? Claro, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e com alguns sinais e sintomas bem característicos, como dificuldade na interação social e na comunicação, comportamentos restritos e repetitivos, né? O que seria um comportamento restrito e repetitivo? É aquela criança que brinca de uma maneira única, né? Enfileira os carrinhos, quer sempre brincar empilhando os objetos, os brinquedos. E essa dificuldade na comunicação, comunicação é diferente de linguagem, né? Então a gente precisa entender isso. Alguns até conseguem se verbalizar, até conversar e tudo. Isso, mas tem essa dificuldade em, de fato, comunicar, ter essa comunicação social. Alguns apresentam o que a gente chama de estereotipia também, que é esse comportamento repetitivo, né? Fazer o flap, que é bem característico, dificuldade no contato visual, que também está dentro da interação social, né? Dessa comunicação social. Então, é bem característico, assim. Algumas crianças se manifestam de maneira mais acentuada, outras de maneira mais leve, digamos assim, né? Que são os níveis de suporte. E tem vários níveis? São quantos níveis? Sim, são divididos em 3 níveis de suporte. O nível 1 de suporte, que é o que... É aquele autismo, assim... Hoje não é mais essa nomenclatura que a gente usa, mas para ficar de uma maneira mais didática, eu gosto de dizer que é um autismo mais leve, que tem os sinais, tem os sintomas, mas ele não tem um nível de suporte tão acentuado igual o nível 3, por exemplo, né? Então, o nível 1 ele não precisa de muito suporte, certo? Então, é o nível de suporte 1. O nível de suporte 2, que ele precisa de um suporte moderado, ele continua tendo os sinais de autismo, né? Mas vai acentuando um pouco. E o nível 3 de suporte, que é aquele autista que precisa de muito suporte. Normalmente, ele precisa de muito apoio na escola, já tem essa necessidade, né? Às vezes, o nível 1 de suporte não tem necessidade de ter um apoio ali na escola. O nível 3, ele já precisa. É comum também, no nível de suporte 3, vir associado com DI, que a gente chama, que é deficiência intelectual. Mas lembrando, né? É um espectro, então é muito amplo. Em algumas crianças pode ser que venha, em outras não. Quando a gente fala de autismo, é interessante a gente enfatizar isso. Nem todo autista é igual. E de fato, eles não vão ser iguais. Todo ser humano é único, né? Isso, nós somos diferentes, né? Até, às vezes eu falo assim, irmãos gêmeos. Mas eles são iguais, fisicamente falando. Mas eles são totalmente diferentes. E quando a gente fala do transtorno do espectro autista, é da mesma forma, é o espectro porque manifesta em cada indivíduo de uma maneira. Apesar de ter os mesmos sinais e sintomas, ele manifesta diferente. A forma que uma criança com autismo vai expressar é totalmente diferente da outra. Então, por isso também, né, já explicando o porquê do quebra-cabeça, né? O autismo, ele é sinalizado com esse quebra-cabeça. Isso. Justamente por isso, por ser... Cada pecinha é única, são diferentes, mas quando a gente junta, se completa. E então, por isso o quebra-cabeça, né? É bem diferente. E a cor azul também, né? O autismo, ele é sinalizado pelo azul também, pelo fato do maior número ser em meninos. É uma curiosidade, assim, Mesmo, eu não sabia. que nunca... Dificilmente as pessoas sabem, mas é pelo fato de ser expressado, o gene ser expressado a maioria das vezes em meninos. Olha Tem só. em meninas também, claro, mas é numa porcentagem bem menor do que em meninos. E tem alguma explicação científica para isso ou não? Ainda não se sabe? Pela questão genética, né? Nas meninas, tem uma explicação, né, que a gente gosta de explicar assim, é como se nós somos uns potinhos. E na menina, ela precisa ter muitos genes, digamos assim, para expressar
para o espectro. Nos meninos, não, né? Assim, qualquer gotinha, assim, já pode se manifestar. expressar. É pela genética mesmo, né? Pelo gene desencadeante, acredito. E quais são os principais sinais e sintomas que os pais devem ficar atentos a partir de que idade? Ou então já está maiorzinho e apresentou alguns... Ou agora que não que apresentou, mas agora que os pais perceberam, quais são esses sinais? É muito importante a gente falar desses sinais, porque quanto mais cedo a gente intervém, melhor o nosso prognóstico, por conta da neuroplasticidade. Então, quando a gente consegue identificar em bebês já, né? Aquele bebê que às vezes tem uma dificuldade de manter o contato visual ali, a mãe está amamentando e às vezes ele não faz aquela troca que é muito comum fazer, né? A mãe está aqui olhando, às vezes ele não faz esse contato, ele está mais aéreo, mais assim, fica olhando para as outras coisas, mas não sustenta esse contato. Ele até faz, ele pode até fazer de maneira bem rápida, mas às vezes ele não sustenta esse contato. Então, aquela criança que gosta de brincar muito de uma maneira única, assim, né? Pega os carrinhos e só brinca enfileirando, só pega os blocos, derruba, coloca de novo, não dar outras funções para aqueles brinquedos. Essa dificuldade de interagir com outras crianças, né? À medida Por que isso vai que a ficando terapia com maiorzinho. criança, na maioria, é na brincadeira, porque a maioria das terapias a gente vê brincando, né? Que o Isso. terapeuta faz. A gente consegue ter um vínculo maior quando a gente consegue brincar e também para ser algo prazeroso, né? Para a criança, na estimulação que a gente faz, a gente sempre pega os reforçadores que a gente fala, que são os brinquedos, aquilo que de fato a criança gosta, para estimulá-la. Como é criança, a criança gosta muito de brinquedo, né? Então a gente usa a nosso favor e também para dar outras funções, porque, igual eu falei, como ele tem esse comportamento repetitivo, restrito, então às vezes ele não brinca de outra forma, não dá outra função para aqueles blocos, só empilha, derruba, empilha, derruba. Então a gente dá outras funções também. Então, eu estou observando que o meu filho, ele está brincando muito só de um jeito com esse brinquedo e às vezes se eu tento intervir, ele fica nervoso. São sinais de alerta. Claro, meu filho tem todo o desenvolvimento normal, mas ele só brinca assim, eu preciso... ele tem autismo? Não, né? É um conjunto de comportamentos que a gente precisa observar. Como é feito o diagnóstico, então? O diagnóstico ele é feito pelo médico, não tem exames, né, de imagens, de sangue, não. São exames clínicos que o médico faz observação, entrevista com os pais e a partir daí, então, ele dá o diagnóstico, dá o laudo, que é onde vem pra gente, né, nós psicólogos, pra gente fazer a intervenção, porque eles têm um atraso no desenvolvimento. Então, a gente precisa correr atrás desse atraso para estimulá-lo, né, porque, vamos supor, uma criança de 4 anos, ele tem 4 anos numa idade cronológica, mas às vezes o desenvolvimento dele tá ali com um atraso para uma criança de 1 ano, 2 anos. Então, a gente precisa intervir para diminuir esses atrasos que eles apresentam. E tem uma idade, assim, mínima pra gente ficar de olho? Porque o TDAH tem uma idade mínima, né? O autismo apresenta essa idade mínima ou não? Quanto mais cedo, melhor. Mas a gente consegue observar... 1 ano a gente já consegue observar, 1 ano e meio, 2 anos, mas para de fato fechar o diagnóstico é dos 3, 4 anos em diante. Mas o que está acontecendo muito hoje, que é extremamente importante, os médicos já estão observando, ele está com um atraso no desenvolvimento, porque é o principal fator que a gente vê. É para ele estar fazendo coisas que uma criança de 2 anos faz, mas ele ainda não está fazendo, então a gente já começa a intervenção, independente dele ter o diagnóstico ou não, a gente começa a intervir. Já começa a intervenção. Isso. E quanto mais cedo, melhor o resultado. Isso, melhor o prognóstico por conta da neuroplasticidade, né? Até os 2 anos de idade, é onde o cérebro está ali no ápice das sinapses. Então, a gente tem que pegar firme e estimular, porque está acontecendo várias sinapses ali ao mesmo tempo, então a gente não pode perder esse momento. Mas eu descobri que o meu filho tem autismo, ele já estava com 6 anos. Isso, porque tem acontecido, não tem? É muito comum também. Então, eu perdi toda essa fase? Não, mas a gente também precisa estimular. A gente perdeu, que digamos assim, o potencial de aprendizagem, mas isso significa que eu também tenho que estimular, né? Eu não posso, não, já perdi essa fase, não adianta mais. Não, muito pelo contrário, é aí que a gente tem que estimular
Mas, né, assim, a gente tem que pegar firme nessa estimulação. E como que o autismo ele pode afetar o desenvolvimento social, emocional, cognitivo das pessoas que têm, das crianças que apresentam? Então, como eles têm essa dificuldade na interação social, nessa comunicação social, principalmente os autistas de nível de suporte 1, eles sentem muito essa dificuldade. E não só sentem, como percebem também. Então já aconteceu assim, e acontece, infelizmente, né? Fato das crianças estarem na escola e eles relatarem, mas fulaninho não quer brincar comigo, falou que eu sou diferente. Então, assim, por esse nível de suporte ser menor, eles têm uma compreensão melhor e eles passam a perceber isso. Então fica mais difícil, isso vai E afetando fica muito. difícil, né? Porque não é tão visível, né? E aí fica complicado. O pai tem que informar a escola precisa estar aí dando aquele suporte. Não precisa do acompanhamento, é o nível 1 que você falou. Mas a escola precisa ficar de olho, né? Com Os certeza. coordenadores ficarem de olho, perceber se a criança está sendo excluída, dá o jeito de incluir. O pai tem que estar ali, acompanhar a mãe, né? Que é a mais que fica, tem que estar ali acompanhando, informando. Sim, é sempre bom informar a escola. E tem muitos pais que omitem, pelo fato de, às vezes, ficar com medo da escola não querer pegar o filho. Não deveria, mas acontece também. Às vezes a escola fala, não temos mais vaga. Então, assim, é bom Acontece informar. até hoje isso. Acontece. Olha só. Eles não podem falar, né? Não quero pegar o seu filho, mas eles vão nas entrelinhas ali, tá cheio, não temos mais vaga, que ela vai contornando a situação assim, né? Mas para os pais que às vezes já vêm como se diz, já estão calejados, eles já falam assim, já entendi. Então, assim, é muito comum acontecer ainda, infelizmente. E acontece. Então, por isso que, assim, é sempre bom o pai informar. Porque, apesar de ser nível de suporte 1, ele vai precisar de uma atenção, né, maior do que as outras crianças, justamente pela aprendizagem. Talvez ele não vai conseguir acompanhar. Ele vai acompanhar, mas ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, principalmente ali na alfabetização, na hora de interagir com as outras crianças. Ele vai ter, né? Às vezes vai estar todas as crianças brincando no parquinho, correndo. Ele quer e ele brincar vai e não dá conta de Isso, tem essa interagir. dificuldade. Então, é bom informar justamente para a professora e dando esse apoio, dando esse suporte. E também é muito importante que a escola tenha esse contato com a equipe que faz toda a intervenção. Justamente para que a gente possa ir alinhando estratégias e caminhar todo mundo junto, né? Porque às vezes a gente faz uma intervenção na clínica, no consultório, que a gente precisa também fazer essa intervenção em sala de aula. A importância de toda escola ter um psicólogo, né, que entenda do assunto, não só do autismo, mas de outros, para estar acompanhando e também entrar em contato com a equipe, né? Isso. E também para preparar toda aquela turminha, né, que vai receber essa criança. Porque precisa de certo suporte, assim, precisa de uma atenção especial. E essa conscientização também começa pelas crianças, que é desde pequeno que a gente tem que ensinar, né? Olha, a gente precisa brincar, ele tem algumas dificuldades, a gente precisa ensinando isso desde pequeno. E quais são os mitos que você mais vê hoje sobre o autismo e que você queria desmistificar aqui? Que autismo não gosta, crianças com autismo, pessoas com autismo não gostam de abraço, né? Não, muito pelo contrário, eles são muito afetivos, muito carinhosos, assim. De fato, alguns não gostam desse contato físico, mas não é porque ele é autista, é porque às vezes tem alguma hipersensibilidade e tem essa dificuldade social, né? Então, eles gostam muito, eles são muito afetuosos, amam, né? Eu vivo abraçando, beijando, e eles gostam, eles correspondem muito bem a isso. É uma maneira da gente mostrar afeto. Então, eles gostam e precisam disso também, né? Todos nós precisamos. Todo mundo, né? Isso. Gosta, todo mundo gosta. Então, assim, essa é a primeira que a gente escuta muito. Ele não gosta. Pode abraçar, beijar. Claro, né? Uma criança que eu não conheço, eu vou chegar logo lá abraçando? Nenhuma criança às vai vezes querer. eles vão, né? Eu nem te conheço, por que você tá me abraçando? Mas eles gostam muito. Um outro mito, assim, que a gente escuta muito. As pobres das mães, né? Falam que, antes, bem antigamente, assim, quando surgiu o autismo, falava das mães geladeiras. Que eram essas mães frias, que não davam afeto, carinho e atenção para o filho. Por isso que ele era autista. Não tem nada a ver, né? A gente já sabe que o autismo é uma condição genética. Então, não tem nada a ver com o afeto do pai, da mãe.
Não, né? Porque, assim, coitada das mães, né? De nós duas. Às vezes já vem assim, ai, a gente já se culpa tanto, às vezes, por coisas E a mãe que atípica se acontecem. culpa o dobro, né? Exato. Então, esse é um dos mitos. E eu acho que o último, mas não menos importante, é que o autismo é causado por vacina. Não tem nenhuma vacina que causa autismo. Isso é importante falar, viu, gente? É comum ainda até hoje a gente É. vê que algumas pessoas, alguns pais, ficam com medo de vacinar por conta do autismo, que a vacina desencadeou o autismo e não é. Autismo é uma condição genética. E não tem nada que comprove cientificamente esse mito. Nada, nada, nada. Não. E como que a sociedade pode ser mais inclusiva e compreensiva em relação ao autismo? Conscientizando, né? A gente precisa conscientizar, falar de fato o que é o autismo, como ele acontece, as dificuldades que as pessoas com autismo têm. Porque a partir do momento que a gente compreende, fica mais fácil da gente ajudar. O autismo, ele não tem cara, né? Ele não tem uma característica, assim, física. Então, sem nenhuma característica. Porque quem tem síndrome de Down tem aquelas características, né? O olhinho mais puxado, o rostinho mais achatado. Mas o autismo não. Então, a gente precisa conscientizar para que a gente possa observar essas pessoas e ajudá-las também. Porque é muito comum, às vezes, acontecer, terem crises, tudo. E, né, a família, ou se for um adulto, por exemplo, é bom ter esse suporte, assim, né? O que você precisa. Às vezes é uma luz que tá muito forte, às vezes é um som que tá muito alto, né? Isso tudo pode incomodar. Até roupa, hipersensibilidade, Isso. às vezes tá com calor extremo, pode só tirar o casaco. A etiqueta da roupa às vezes incomoda. Então é importante a gente conscientizar, porque a gente conscientizando, as pessoas passam a entender o que de fato é. E fica mais fácil ajudar, né? Porque como é que eu vou ajudar se eu não sei? Eu gosto muito das séries, porque tá tendo muitas séries, tipo Good Doctor, que ele é um médico autista, e tem o Dorama também, a Advogada Extraordinária, que ajuda um pouco a gente a entender, né? E incluir também, né? É um tipo de informação também, não é? É muito bom porque traz de uma maneira mais leve, assim, né? Mais didática, mais série. Todo mundo gosta de assistir série, né? Então é uma maneira interessante de trazer de fato e conscientizar. E quais são as abordagens terapêuticas mais eficazes em crianças e adultos? Porque hoje a gente está vendo assim muito diagnóstico tardio. Eu falo que na minha época não existia esse diagnóstico. É por isso que agora os adultos estão descobrindo. E tem adultos que, assim, estão se sentindo mais tranquilos porque estão se sentindo acolhidos e estão buscando terapia também. Então, qual que é a mais eficaz, tanto em criança quanto em adultos? A ciência ABA é a única que é a análise do comportamento aplicado. É a única que tem comprovação científica com resultados, de fato, né? Que é uma abordagem comportamental. Então, a gente intervém nesses comportamentos que estão em falta e nesses comportamentos que estão em excesso. Porque não é só falta de comportamento, é excesso de comportamento também, né? Às vezes tem um comportamento repetitivo, é um excesso de comportamento, a gente precisa intervir. Então, é diminuir esses prejuízos que esses comportamentos trazem. Como que intervir num comportamento repetitivo, assim, sem deixar a pessoa sem graça, sem deixar ele sem graça? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vê a função do comportamento. Qual função que aquele comportamento tem? E o que mantém aquele comportamento? Por exemplo, a criança ela tem um comportamento de ficar fazendo assim. Que é o mais comum. Isso. A gente olha, tá trazendo um prejuízo? Né? Tá trazendo prejuízo porque ela fica... Às vezes ela acaba acertando a mão em algum lugar, batendo em alguém. Então, a gente precisa intervir. Não está trazendo nenhum prejuízo, então a gente não intervém. Mas identificamos, não, tem um prejuízo, o que a gente precisa fazer? Quando ela faz isso? Quando ela tá feliz? Quando ela tá nervosa? Quando ela tá triste? Quando ela tá ansiosa? Descobrimos, é quando ela tá feliz. Então, a gente vai ensinar outros meios também dela expressar quando ela está feliz. Né? Vou dar um sorriso, vou falar, eu tô muito feliz, não bater dando palma. Bronca, né? Que a família às vezes fica, para com isso, não faz isso, dando bronca. Acaba deixando a criança mais, assim, tímida do que ela já é, né? A gente tem que ver a função daquele comportamento e daí em diante a gente consegue traçar uma intervenção. E a primeira coisa que a gente vê, tá trazendo um prejuízo? Não tá, porque é muito comum chegar no consultório, assim, né? As mães relatando, ele tá fazendo isso, mas eu não quero que ele faça. Aí a gente pergunta, não quer que faça porque está
te incomodando ou porque está trazendo algum prejuízo para ele. Ah, não, né? Não está trazendo nenhum prejuízo. Então, vamos deixar, porque talvez a gente tirar esse comportamento pode ser que desencadeie outros comportamentos que não seja interessante. Então, a gente tem que ver todo esse contexto. A importância da informação, da família se informar também e procurar um profissional qualificado, né? Sim. E me fala, existe uma ligação entre o autismo e outras condições de saúde mental, como a ansiedade, a depressão? Já saiu um estudo que a chance das pessoas que estão dentro do espectro ter ansiedade, ter depressão é 4 vezes maior. Por quê? Justamente por essa rigidez de comportamento que tem, né? Por essa dificuldade nas mudanças, nas dificuldades nas mudanças, nessa ansiedade que tem, porque essas dificuldades geram uma ansiedade do inesperado, né? Como eles têm essa rigidez cognitiva, pra gente às vezes é muito fácil, tava vindo, tive que desviar o caminho, tudo bem, a gente consegue desviar sem nenhum problema, mas para quem tem essa rigidez cognitiva, é muito difícil, né? Assim, ter que lidar com aquele inesperado. Com o inesperado, com o novo. Isso vai gerando muita ansiedade, muita frustração também, né? Então, é mais comum que tenha. E é mais comum também que apareça nas pessoas com nível de suporte 1. Porque eles têm uma compreensão maior, né? Igual eu falei lá no início. Eles veem que tem alguma coisa diferente, né? Por que os meus coleguinhas não estão me dando atenção? Por que ninguém está querendo brincar comigo? Principalmente ali quando começa a entrar na adolescência, na fase adulta. Por que eles me tratam diferente? Então, comece a ter essa percepção e pode vir desencadear. E como que é feita essa transição? A criança está na terapia desde pequenininho, é suporte 1 ou suporte 2. E como que é feita essa transição da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto? A terapia ajuda? Tem alguma terapia específica ou não? Com certeza. Essas mudanças de fase é difícil para todo mundo, né? Principalmente quando passa da infância para a adolescência, por questões hormonais, tá tudo a 1 milhão ali, 1 turbilhão de emoção, os hormônios também tá tudo bagunçado ali, é uma nova fase que está se iniciando, novas responsabilidades estão vindo, mudança de colégio muitas vezes, então é muito difícil para eles lidarem com isso, justamente por essa dificuldade em ter que lidar com essas mudanças. Então, em muitos casos, a maioria, assim, é bom que se faça uma psicoterapia também associado, né? Justamente para entender como é que eu vou lidar com esses sentimentos, com tudo que está acontecendo. Então, claro que a gente vai fazendo a intervenção, a gente vai trabalhando ali o que a gente chama das AVDs, né? Que é as atividades de vida diária, a gente vai a campo, assim, vai num supermercado, vamos lá, vamos comprar. O que a gente tem que fazer para comprar? A gente tem que pegar o que a gente quer, tem que pagar, tem que ter o troco, vamos conferir o troco. Então, a gente vai trabalhando. Vocês acompanham Sim. isso? Que legal. Pra gente dar essa previsibilidade também, né? É importante que eles tenham essa independência. Porque ficar dependendo, assim, a vida inteira do pai e da mãe não é interessante nem para ele, nem para o pai e para a mãe. Eles precisam ser independentes. Né? Eles precisam ter a sua independência. Uma hora não vai estar aqui. E aí? Como é que vai ficar? Vai ficar sempre dependendo de alguém? Então, a gente sempre trabalha isso, dando essa independência, promovendo essa independência a eles. Nós falamos muito do suporte que a psicóloga, que a psicoterapia dá para a criança, para o adolescente. E agora, para a família, qual é? Porque não adianta só ter a terapia se em casa não tem um ambiente que reforce o que a terapia está fazendo, né? Tem algum suporte para a família? A gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa da família. Porque, de fato, quem passa a maior parte do tempo com a criança é a família. Então, não adianta, às vezes, a gente estar lá no consultório 2 horas por dia, a fono está lá também, a psicomotricidade, psicopedagogia, tudo. De toda forma, quem está a maior parte do tempo com a criança
é a família. Então, a gente também dá todo o suporte, né? Lá na clínica, a gente faz muita orientação para os pais. Olha, eu preciso que você faça isso. A gente passa como se fosse tarefinhas mesmo. Ó, eu estou trabalhando isso, eu preciso que você faça isso também. A gente dá muitas coisas para eles anotarem, né? Quando a gente precisa intervir no comportamento. Olha, preciso que você observe o que está acontecendo na sua casa, o que ele está emitindo, por que ele está emitindo esse comportamento, e vai registrando aqui para mim, porque eles trazem, a gente consegue olhar e ter dados para que a gente consiga intervir com uma maior eficiência. E essa orientação, né, que de fato a gente faz. Tem certas coisas que dependem só da família. A gente orienta, a gente dá todo o suporte, mas de fato depende da família. E a terapia, ela é diária, ela é semanal ou depende de cada caso? Depende de cada caso, mas o ideal é que seja diário. Diária. Vai depender muito do nível que a criança tá, o nível de suporte que ela está. Então, o ideal mesmo é que seja diário, ter essa constância na terapia. E como lidar com estereótipos e preconceitos em relação às pessoas com autismo na sociedade? Conscientizando, falando o que a gente está fazendo aqui, né? Isso. São essas atitudes que a gente vai levando informação. Para a gente pode parecer muito óbvio, né? Assim, para mim, que estou inserida nesse contexto, é muito óbvio, assim, tá, mas autismo é isso. Mas não é todo mundo que está inserido nesse contexto. Não é todo mundo que tem o contato com alguém que tem autismo, né? Na família, amigo. Então, a gente precisa conscientizar, a gente precisa falar. Para que também, quando acontecer certos comportamentos, certos episódios no shopping, a mãe está no shopping e a criança desregula. Não é birra, né? Tá acontecendo alguma coisa ali. E o que essa mãe precisa? Mãe, você precisa de ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Né? Não é, a gente não tem que ficar de cima, assim, olhando, ou passar olhando torto. Precisa de ajuda? Se a mãe falar, não, preciso. O que você precisa? E lá ajudar. Se ela fala assim, não, Tá pode tudo deixar. bem, Vamos seguir a vida, né? Porque também, às vezes a gente ficar muito de cima faz atrapalhar. Então, a gente precisa ter essa sinceridade, essa humildade. O que você precisa? Né? Tô aqui para te ajudar. Então, é conscientizando. É falando que, de fato, que a gente consiga dar esse suporte. Passou tão rápido o nosso tempo. Muito obrigada, viu? Vou chamar você mais vezes aqui para a gente conscientizar as pessoas cada vez mais sobre o autismo. Muito obrigada, Rafaela. Muito obrigada. Tanto eu quanto toda a equipe da Clínica Psicotim estamos à disposição para essa conscientização e qualquer dúvida, estamos aqui. Obrigada. Muito obrigada. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.